Em nome do Senhor. Amado, se você não tem orado também pela igreja perseguida, pegue seu mapinha, deixe na sua Bíblia, no seu local de oração, né? E ore pela igreja perseguida, continue esse tempo de oração. Não é só em junho, no dia da igreja perseguida, que nós oramos, mas continue sempre orando pela igreja perseguida. Hoje eu quero abrir com vocês, começar uma série de mensagens no livro de Gálatas, um grande livro da palavra de Deus. E hoje nós vamos começar a falar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Carta de Paulo aos Gálatas. Normalmente, Paulo, ele endereçava a sua carta a uma cidade. Quando fala, não é uma igreja somente, mas é uma cidade, uma região. E aqui ele endereça aos Gálatas, aqueles que viviam na galáxia, ali, né? Na Galácia, naquele local, né? É dentro de uma galáxia, né? Mas é na Galácia, numa região onde Paulo fez as suas viagens missionárias, e ali ele endereça a essa região. Essa região é da Ásia Menor. Se você estudou na história, a Grécia, né? A Grécia tinha suas colônias na Ásia Menor. Foi até o motivo da guerra entre os persas e os gregos, tá? Região da Fenícia, né? Região ali que hoje nós temos a Palestina, Israel, né? E todas essas fazem parte da Ásia Menor. A Ásia Menor é uma região grande ali na ponta do Mediterrâneo, e aonde Paulo endereçou as suas cartas. Nós vamos ler os primeiros versos do livro de Gálatas, tá? No verso 1 ao verso 10. Você pode acompanhar comigo aí, abrir a sua Bíblia, né? Tem o período da saudação. Olha o que fala aí, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, em outro trecho, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daqueles que temos pregado, que esse seja anátema. O que quer dizer isso? Que esse seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Forte, hein? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, que a Tua graça que nos é suficiente, que a Tua presença que é santa, que as Tuas maravilhas e o Teu poder possam falar ao nosso coração, Pai, através dessas palavras iniciais do apóstolo Paulo, nesse livro tão rico que é o livro de Gálatas, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa, de maneira preciosa, Senhor, falar ao nosso coração, nos ajudar a entender a Tua palavra e permanecer
Pai, nesse evangelho de Cristo, tão ensinado, mas também tão pervertido por muitas pessoas nesse mundo, Pai. Não só nos tempos de Paulo, mas nos tempos presentes, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender, a compreender, a saber que os ensinos simples de Jesus são o verdadeiro evangelho. Não há nada que devemos acrescentar, não há nada que devemos mudar, mas sim adaptá-lo na forma da mensagem e da linguagem aos tempos atuais, Senhor. Mas ao mesmo tempo permanecer nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém, amém. Naquele tempo a Ásia Menor, ela tinha uma cidade, ela chamava Ancira, né? Que hoje é Ankara, né? Que é a cidade, era a principal metrópole daquela época. E nós vamos entender, tá? Nesse período, hoje nós vemos grandes metrópoles, né? Que são regiões de 1 milhão, 10 milhões, né? Essas megalópolis que nós chamamos. Mas naquele período, qualquer cidade que estava acima de 100 mil habitantes já era considerada uma grande cidade para a sua região, tá? E ali na Ásia Menor, essa cidade, né, que hoje é Ankara, mas era Ancira, era a principal cidade da Ásia Menor. E aonde Paulo ali pregou o evangelho e ali durante algumas semanas, meses, ele falou aquele lugar. E nós devemos entender muito claramente que quando Paulo iniciava uma igreja, iniciava um trabalho, não eram trabalhos de anos, né? Mas eram trabalhos de semanas, meses, no máximo 1 a 2 anos. E ele ali começava uma igreja. Tinha obreiros daquela região, alguns que já conheciam, né, os ensinos de Jesus, outros que conheciam os ensinos cristãos, né, outros que conheciam esses ensinos, e assim ele formava uma liderança. E dentro dessa liderança, ele deixava pessoas responsáveis pelos momentos em que eles se reuniam e traziam os ensinos. E Paulo mandava cartas, né, para os exortar, para os ensinar, para os admoestar, para ali falar, além de sempre quando algum discípulo passava por aquela região, permanecia um tempo para ensinar mais e mais a igreja. Lembrando que eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje, tá? Então, aqui Paulo, ele tem um motivo dessa carta. O motivo dessa carta é falar para eles e admoestar para que não permanecessem, né, aprendendo e dando ouvidos a outro evangelho. Os gálatas estavam ali, alguns, né, deturpando o evangelho que Paulo pregava. É como se você aprendesse o evangelho, você aceitasse a Cristo, você andasse por um tempo, e Paulo fala assim, nossa, mas como? Né, em tão pouco tempo, ou tão depressa, vocês estão abandonando a graça. Tão depressa, vocês estão abandonando os ensinos de Cristo. É como se fosse hoje uma pessoa encontrasse a Jesus, começasse a andar nos caminhos de Cristo, e alguns meses, alguns anos depois, ela já estava longe dos caminhos, abandonando e aprendendo outros ensinos e ensinando ensinos que não condizem com a palavra de Deus. E tem muita gente hoje, pessoal. Hoje também temos muitas pessoas que, às vezes, conhecem a Cristo, aprendem sobre o Evangelho, mas logo, eles já começam até a ensinar outras coisas. E da onde eles aprenderam? De outros lugares que não foi a palavra de Deus. Não se dedicaram às Escrituras. Não se dedicaram a aprender da palavra. Não se dedicaram a aprender o ensino, né, de Jesus. E estão ensinando outras coisas. E como ensina naquele tempo, por exemplo, alguns estavam ensinando os gregos, os filhos de gregos, os cristãos da Ásia Menor, que eles deviam voltar a ter a circuncisão. Que eles precisavam, mas eles não eram judeus, não precisavam ser circuncidados. E eles precisavam.
Haviam outros que estavam ensinando idolatrias dentro da igreja. Haviam outros que estavam ensinando ensinos que não eram de Jesus. E assim estavam deturpando o evangelho de Cristo. Mas o que é o evangelho de Cristo? E é interessante esse. Primeiro, Paulo fala aqui que ele era apóstolo. Apóstolo vem da mesma raiz de missionário. Alguém que prega o evangelho onde o evangelho nunca foi pregado. Né? Apóstolo não é somente aqueles que andaram com Jesus nos primeiros dias. Mas nós podemos ter apóstolos hoje? Podemos. Desde que as pessoas sejam enviadas ou preguem em um lugar onde ninguém nunca pregou. E ali, é como se fosse para um país onde não tem nenhum ensino cristão, onde ninguém nunca falou de Jesus, e ali eles começassem um trabalho, e como missionário e apóstolo. Né? E Paulo era esse apóstolo. E não por homem, ele fala aqui, não por homem nenhum, né, mas por Jesus Cristo. Então era necessário, primeiro, como eles estavam deturpando o evangelho e se desviando do evangelho, primeiro Paulo estava aqui falando as suas credenciais, falando o motivo da sua autoridade, né? Quem confiou a ele essa autoridade, né? E ele é muito modesto no uso desses títulos, principalmente nesse título de apóstolo. Então, nesse processo, Paulo está falando aqui, né? Ele utiliza aqui para falar sobre ele sendo um apóstolo, dado pelo próprio Jesus, não por homens, por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. Então, não comissionado por elas, mas por Deus, nem por meio de homem algum, nem por instrumento de homem, mas por Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Essa era a tarefa de um apóstolo, testemunhar a Cristo em um lugar onde Jesus não foi anunciado. E Paulo aqui testemunha. E Paulo aqui fala: meus amigos Gálatas, vocês que receberam o evangelho através da minha pregação, vocês que receberam o evangelho através da minha vida, vocês que receberam o evangelho através da mensagem de Cristo, vocês que receberam o evangelho. Então, a importância desse processo. E ele fala: agora vocês estão saindo do caminho. Agora vocês estão ouvindo coisas que não são do ensino de Cristo. Agora vocês estão dando valor a coisas que não são evangelho e que são irrelevantes no processo da caminhada cristã. Então vocês precisam voltar para o verdadeiro evangelho. Vocês precisam voltar para Cristo. Vocês precisam voltar para os caminhos do Senhor. Vocês precisam voltar para a presença de Deus, para que não sejam enganados. E tudo nesse processo, ele começa, e é interessante, que muitas vezes não precisa de grandes coisas, mas para nós nos desviarmos do caminho de Cristo, para nós nos desviarmos do caminho, muitas vezes, né, nós podemos estar passando por momentos difíceis. Muitas vezes nós podemos começar a dar ouvido a coisas que não são da palavra de Deus. Eu começo a dar ouvido para alguma coisa que não é da palavra de Deus. Eu começo a dar ouvido para alguma mentira que não é da palavra de Deus. E essa mentira, ela vai se tornando algo semelhante a uma verdade na minha vida. E eu vou dando mais crédito a ela do que a palavra de Deus. E eu vou utilizando isso. Isso é um exemplo. Podemos dar vários exemplos aqui. Você pode estar passando um filme muitas vezes na sua cabeça de pessoas que abandonaram a palavra de Deus. Vai falar: pô, eu conheci gente. Quantas pessoas não encontraram a Cristo com você? Quantas pessoas não encontraram a Cristo no início da sua caminhada cristã e hoje não estão mais com Cristo? Quantas pessoas se perderam rápido
Nós podemos falar que aqui os Gálatas estavam caminhando para um processo, né, tipo, entre os espinhos e também à beira do caminho. Lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador teve os à beira do caminho, que os pássaros vinham e logo a mensagem se extraviava. Tinha aqueles, talvez aqui mais parecido com as rochas, que não criaram raízes e não foram fortes para suportar. Teve também dos espinhos, né, que logo sufocaram, cresceram um pouco e logo foram sufocados. E também aqueles que deram fruto e colheram. Mas dentro desse processo, mais semelhante aqui, os Gálatas estavam mais parecidos com aqueles à beira do caminho ou aqueles rochosos, aonde a palavra do Senhor não estava permanecendo. E outros ensinos estavam permanecendo mais do que a palavra do Senhor. Então, se nós não firmarmos na palavra do Senhor, e aqui é muito claro, não é só firmar na igreja ou firmar em uma comunidade, mas é firmar a nossa mente na palavra de Deus. Porque se firmar uma igreja, uma comunidade, você vai frequentar 1 ou 2 vezes na semana, né? Alguns mais, alguns menos. Mas se você firmar a sua fé, o evangelho, na palavra de Deus e sempre entender, hoje eu aprendi isso, então vou entender sobre isso e isso vai estar firmado para mim. Que a minha fé é em Cristo, que a minha fé é naquilo que Jesus fez por mim, que a minha fé está fundamentada nas obras do evangelho. E eu vou sendo firmado, e isso vai ser difícil de ser arrancado da minha vida, né? O conhecimento da palavra, o conhecimento que ninguém toma de mim. Só que se eu firmar em algo que não tem base bíblica, a tendência de logo eu me perder é mais fácil. Eu posso me perder por um sentimento, eu posso me perder por um caminho errado, eu posso me perder por um ensino errado. E hoje, né, ao mesmo tempo que nós temos muitos ensinos bons, essa semana liberou 6 cursos do Instituto Haggai, um dos institutos de liderança cristã, né, mais bem conceituados do Brasil e do mundo, gratuitos para esse mês. Nas férias você pode assistir. Então tem muito ensino bom na internet, mas ao mesmo tempo também tem muito ensino ruim. Tem muita gente que pode cair nos ensinos, nos enganos. Quanta gente você não vê caindo no ensino? E não só caindo no ensino, mas também caindo no ensino e também no uso de recursos. Quantas vezes você vê gente aí ofertando, dando dinheiro, depois reclamando, falando, não, fui enganado, né? Porque eu dei um dinheiro para um lugar que nunca existiu. Eu dei um dinheiro para alguém que nunca utilizou isso para um bem social, nunca utilizou isso para uma igreja, nunca utilizou isso para nada. Também, ao mesmo tempo, tem muito engano disso. E os Gálatas estavam sendo enganados quanto a isso. E ele fala assim, que a graça esteja com vocês, o Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo. Então, a base da nossa fé, do Evangelho de Cristo, é que Cristo se entregou. Ninguém obrigou ele a fazer aquilo que ele fez. Cristo voluntariamente se entregou pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso e da maldição vindoura. Aquilo da qual nós éramos merecedores. Pelo nosso pecado, pela nossa vida, pela nossa transgressão, o nosso caminho natural seria o inferno. O nosso caminho natural. Mas fomos salvos pela graça de Cristo, que se entregou pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai. Qual é que é a vontade do Pai? É que ninguém se perca, que todos sejam salvos. É base da nossa fé. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas pela graça manifesta no seu Filho, que se entregou por nós, né? Então é interessante isso. Isso faz parte do fundamento do nosso Evangelho. E Paulo está falando aqui
para os Gálatas: meus amigos, não tem outro caminho. O caminho é a graça. A graça que foi manifesta em Cristo. A graça pela qual Cristo nos salvou. A graça pela qual Cristo salvou a nossa vida, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões. Nos perdoou. E Paulo fala assim: estou surpreso, meu. Que em tão pouco tempo vocês já estão abandonando esse evangelho. Que em tão pouco tempo vocês já estão abandonando os ensinos de Cristo. Não é a igreja da galáxia. Não é essa que vocês estão abandonando, estão abandonando o ensino verdadeiro de Cristo. Quando vocês abandonam a palavra de Deus e acreditam em ensinos profanos, e acreditam em ensinos dos ímpios, e acreditam em ensinos de pessoas que não têm o Espírito Santo, e acreditam em ensino de pessoas que vivem para os seus próprios prazeres, vocês estão abandonando a Cristo. Vocês estão abandonando ao Senhor. Estou surpreso que em tão pouco tempo vocês estão abandonando aqueles que te chamam da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui Paulo fala, tem gente que quer usa um trecho da palavra de Deus, usa um outro trecho da palavra de Deus, usa isso para transformar as mentiras em verdades, para transformar ensino que não é verdadeiro. Não é? Quantos livros profanos, quantos livros de ensinos que não são cristãos, que tem versículos bíblicos? Quantos livros você já viu, até que você começou a ler, viu a capa, nossa que lindo, pegou, leu, começou, falou, isso aqui não tem nada a ver com Cristo. Esse livro aqui não está falando nem que existe o céu. Esse livro aqui não está falando da salvação. Esse livro está falando de outra coisa. Mas esse livro começou com um versículo. Esse livro começou com um ensino cristão. Sabe? E Paulo está falando assim, e usam do próprio evangelho de Cristo para perverter o evangelho. Para pervertê-lo. E é interessante nesse processo, e ele fala, o qual não é evidente outro evangelho, pois aquilo que vocês receberam não é o evangelho de modo algum, à medida que não traz notícias de alegria, mas de pesar, estabelecendo condições impossíveis de serem cumpridas, para que vocês sejam aceitos por Deus. Estavam colocando um jugo sobre o evangelho de Cristo que não existe. O evangelho de Cristo tem condições que nós não conseguiríamos cumprir, mas pela graça de Cristo, Ele nos deu as condições de viver esse evangelho. Ele nos deu. Mas agora estavam colocando um peso ainda maior sobre esse evangelho, de seguir a lei, de fazer os sacrifícios da lei, de fazer os requisitos da lei judaica, que já foram cumpridos por Cristo, e agora em Cristo nós tínhamos liberdade. Nós temos liberdade. Então é interessante isso. Eu não preciso voltar àquilo que eu já fui liberto pela palavra. E Cristo já cumpriu. Cristo cumpriu todos os requisitos da lei. Só não fazendo sacrifício pelo seu pecado, mas Ele se sacrificou pelo nosso pecado. Para que nós pudéssemos viver uma vida longe do pecado e pudéssemos um dia caminhar rumo ao céu. É interessante esse processo. Mas ainda que, aí ele fala, mas ainda que outro. E ele fala, até um anjo do céu vier aparecer e pregar um outro evangelho que não seja a convicção que Paulo tinha daquilo que ele recebeu de Jesus. A convicção que nós temos quando pregamos a palavra verdadeiramente. Pode vir um anjo do céu.
ensinar outra coisa errada, ele fala, esse seja amaldiçoado. E os demônios são o quê? Anjos caídos. Gente que desceu e caiu. E ele fala assim, que seja. Pode vir aparecendo como anjo, mas ser um demônio. Ou pode vir um próprio anjo, ele seja amaldiçoado. Paulo está falando aqui a convicção que ele tinha da verdade que ele pregava. Eu não estou ensinando para vocês nada além daquilo que Jesus me mostrou, me falou. E essa deve ser a nossa verdade. Quando eu for ensinar alguém, por isso que Tiago fala assim, não vos tornei muitos de vós mestres, mas se tornarem, saibam da sua responsabilidade, que é maior. Porque vocês levam outras pessoas a conhecer além do que elas conhecem. Então vocês têm que ter responsabilidade com aquilo que vocês estão ensinando. Responsabilidade com aquilo que vocês estão responsabilidade com a palavra de Deus. Então é importante nós entendermos isso. Sabendo, da importância de pregarmos a verdade. Eu não preciso fantasiar o evangelho, eu não preciso aumentar as coisas. O evangelho, ele é simples. E o evangelho, ele é ensinado através de palavras, de conceitos, mas ele entra no nosso coração através do Espírito Santo. Então, eu não preciso mudar muito. Eu não preciso tentar mostrar algo muito diferente. Mas ser simples na mensagem. E passar a realidade. E Paulo está falando, meus amigos da Galácia, prestem atenção. Quando alguém estiver ensinando algo diferente daquilo que eu vos ensinei, volte para a palavra de Deus. Veja se isso realmente é. Hoje muita gente tem ouvido coisa na internet, tem ouvido coisa na rádio, tem ouvido coisa em outro lugar, ou até em alguns lugares, e já transmite, sem saber se aquilo é real. Vai lá que nem os cristãos de Bereia, que iam lá, investigavam na palavra, isso realmente está aqui, então eu vou continuar. Não compartilhe, Não compartilhe fake news cristã. Se aquilo você tem dúvida, não passa para frente, sabe? Sobre o que é. Porque você pode, muitas vezes, estar passando e quem está recebendo é alguém novo na fé. E às vezes ele vai ter aquilo que não é verdade como verdade para a sua vida. Porque foi alguém que o ensinou o caminho cristão que está passando. Então, cuidado de não passar, sabe? Adiante mensagem que não é. Mas de passar o evangelho simples e puro. E Deus pode fazer grande coisa, sabe? Como com um simples devocional que nós mandamos aí todas as manhãs. Quantas pessoas não dão um feedback? Teve uma pessoa essa semana que passou que falou assim, obrigado, eu precisava dessa palavra. Eu estava fazendo uma coisa errada. E eu precisava disso para me arrepender e fazer o que é certo. Uma simples mensagem do evangelho pode transformar, mas de forma simples, de forma certa, de forma correta. Então, Paulo fala isso. E ele termina falando, por acaso eu procuro agora a favor de pessoas ou a favor de Deus? Paulo tinha convicção do seu chamado, tinha convicção da palavra que ele pregava, e tinha convicção a quem ele servia. Que ele não precisava procurar nem os aplausos humanos, nem o favor de homem algum. Deus era com ele. O favor que ele procurava era o favor de Deus. Tanto que muitas vezes ele foi fazer uma coisa que era contrária a quem estava ao redor dele.
Uma das coisas foi voltar para Jerusalém, em uma época que o perseguiam para a morte. Outra coisa era pregar o evangelho em lugares perigosos. Sabe? E muitas outras coisas. Mas ele fala, não estou procurando o favor de ninguém daqui dessa terra. E eu não preciso agradar ninguém para pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus em ação. O evangelho é o poder de Cristo. Ou procuro agradar pessoas. E aqui uma palavra forte para as nossas vidas hoje. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O servo de Cristo, ele não está para agradar as pessoas. Às vezes nós temos que falar uma palavra que vai desagradar. Às vezes nós temos que dar uma palavra que vai mexer. Às vezes nós temos também que ter uma atitude de ir ali tomar a decisão cristã. Não porque eu conheço ou não conheço, ou porque eu sou ou porque eu não sou, mas atitude cristã. E real e verdadeira. Sabe? Ó, é esse. Ó, é isso. Ó, esse é o caminho. Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Os servos de Cristo vivem para o reino de Deus, agradando a Deus, né? E servindo a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida com essa palavra. Vamos ter um tempo de reflexão. Se você quiser, nesse momento, dobrar os seus joelhos, orar, chegar aqui ao altar, falar, ó, eu quero, eu preciso também tomar uma atitude. Eu preciso pregar mais esse evangelho. Eu preciso levar mais pessoas a Cristo. Eu preciso orar mais por vidas. Eu preciso me dedicar mais ao reino de Deus. Eu preciso ser alguém que ensina pessoas. Tem pessoas me procurando para saber sobre Deus e eu não tenho me disposto a ensinar a Cristo. Eu preciso ser alguém. E nesse momento você reflita. Pode chegar aqui ao altar, pode dobrar os seus joelhos. Vou pedir para o pastor Rogério nos dirigir nessa oração e depois nós vamos dar a bênção. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra que falou aos nossos corações nessa manhã, Pai. Obrigado, Deus, que em todo tempo o Senhor ministra o nosso coração. Todo tempo o Senhor fala. Senhor, que possamos realmente nos prostrar diante a Ti, Deus, e rever a nossa vida, aonde estamos errando, aonde, Deus, estamos acertando, aonde o Senhor quer que nós estamos, aquilo que o Senhor quer de nós. Possamos voltar para a palavra, Pai, voltar ao primeiro amor, voltar a aprender mais de Ti, Senhor, firmar os nossos passos na Tua palavra, no nome de Jesus, Pai. Nos ensina a ensinar, nos ajuda, Pai, a pregar a Tua palavra, nos dê sabedoria, Pai, ao falar, ao agir, a tomar as nossas atitudes, tomar as nossas decisões, em nome de Jesus, Pai. Ao ouvir essa palavra, Deus, que veio de encontro ao nosso coração nessa manhã, Senhor, nós pedimos a Tua graça e sabedoria em todo o tempo, Pai. Abençoa cada um aqui, Deus. Toque em cada vida, meu Pai. Olha para o nosso coração e vê se há algum caminho mau. E perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. E nos ajuda a caminhar contigo a cada dia, a cada momento, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu servo. Que o Senhor continue usando e derramando graça sobre a vida dele em todo o tempo. Pai, que nesse tempo, Pai, onde vamos
nessa série de mensagens, Pai, de Gálatas, Deus, que nós venhamos aprender em todo o tempo com a Tua palavra, Senhor, porque é com o Senhor que nós aprendemos em todo o tempo todas as coisas, meu Pai. No nome de Jesus, nos ajuda e nos ensina a repreender quando vemos algo de errado, Senhor Deus, com sabedoria, no nome de Jesus. Aleluia.